primeiro. E a parábola não é pra cima, que nem você disse antes. O que é a parábola? É pra cima, ela acha que é burro. Você burro, é pra cima. Não é? É? Quer saber? Bora perguntar pra Júlia, que ela vai saber explicar pra gente. Tá bom, vai. Pronto. Tá, vou pegar aqui. Confusão. Oxi, que é isso, Lei? Quem é? Quem sabe? Deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus do céu, de novo, Fernanda, essa confusão. Não sabe eu sei, nada, pedindo prova, ajuda, né? G2 amanhã, a menina nem pegou no livro ainda, aí fica pedindo ajuda, fica complicado, né, véi? Oi, Nanda, calma que eu vou te ajudar, tá, amiga? Relaxa, vai dar tudo certo. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Gente, meu nome é Júlia. E eu sou Maria Fernanda. Essa aula é pra você que foi dormir por 2 segundinhos, acordou, viu o quadro todo confuso com Y, X, Z, 1, 2, 3, 4. Você não entendeu nada, o que você fez? Oh my God! Foi assistir Procurando Dory em vez de procurar estudar, em vez de abrir o livrinho, dar aquela lida. Ou então, pra você que ficou caçando Pokémon em vez de capturar a Pokémática. Por sinal, eu também já baixei o meu Pokémon GO. Tá funcionando. E você também ficou vendo Netflix. Mas a gente vai te ajudar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a função de segundo grau. Primeiro, vamos pensar um pouco. O que é uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau é uma função de um número real, o R representa o conjunto dos reais, em outro número real. Ela é representada pela lei da fórmula ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, a condição é que A, B e C têm que pertencer ao conjunto dos reais e A tem que ser diferente de zero. Bom, agora a gente vai ver um pouco, para saber identificar os coeficientes. Bom, o A, ele vem multiplicando o x ao quadrado, que é o que define que a função é de segundo grau. O B, ele multiplica o x, que é elevado a 1, mas quando é elevado a 1 você não bota o expoente. E o C é o termo independente, aquele que está carente, sozinho, que acabou de terminar o namoro. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. E agora, vamos aprender a identificar cada coeficiente em alguns exemplos. O A está aqui como o 5, pois ele está acompanhado do x ao quadrado. O B é o 3, porque está acompanhado com o x. E o 4 é o C, que fica sozinho. Nesses exemplos, nós temos aqui o 5 sendo A e o 7 o B. Aí lembrar que aqui o C é igual a 0, porque ele não aparece na função. Já nesse aqui de baixo, nós temos o menos 3 sendo A e o 2 sendo C. E aqui o B é igual a 0, pois multiplicando pelo x, qualquer sendo número, vai dar 0. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco da construção de gráficos da função de segundo grau. A função de segundo grau, ela é representada por uma parábola. Bom, agora para construir a parábola, por exemplo, se a gente pegasse qualquer ponto aleatório para construí-la, eu poderia pegar, por exemplo, 3 pontos aqui e ia formar uma reta, e ia fazer a diferença. Então, a gente precisa pegar pontos importantes da parábola que marquem a sua concavidade e que façam seu desenho ficar apropriado e correto. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui de função de segundo grau. f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Bom, para construir essa parábola, a parábola dessa função, primeiro a gente pode pegar a interseção da parábola dessa função com o eixo y.
Bom, se vocês pararem para observar, se eu pegar qualquer ponto e marcar bem no eixo Y, o x dele vai ser 0, porque vai estar no próprio eixo, certo? Certo. Então, para você descobrir a interação com o eixo Y, é só você substituir na função o x pelo número 0. Então, vamos lá. Função de 0 é igual a 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1. Bom, aí vocês vão ver que vai zerar tudo. 2 vezes 0 ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0, que é 0, mais 1. O que vai sobrar é o coeficiente C, certo? Então, o coeficiente C indica a interseção com... o coeficiente C, que é igual a 1, indica onde a parábola corta o eixo Y. Então, a gente já pode marcar aqui. Vou botar aqui 1 e 0, que é a interseção com Y, tá? Agora vamos partir para o segundo passo para identificar alguns pontos importantes da parábola. Bom, no segundo passo, nós temos que encontrar a interseção da parábola com x. Só que se vocês forem perceber, qualquer ponto que esteja no eixo x, o y vai ser 0, certo? Um ponto aqui, o x tal, e o y vai ser 0. Então, se sabemos que o y é a própria função, nós temos que igualar a função a 0. Ou seja, 2x ao quadrado menos 3x mais 1 tem que ser igual a 0. Bom, se vocês perceberem, isso formou uma equação do segundo grau. Vocês sabem que para resolver a equação do segundo grau, você tem que aplicar a fórmula menos b mais menos raiz de delta sobre 2a, certo? Sendo que, como é que você calcula o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac, beleza? Bom, então você substitui. Agora, antes de substituir, de resolver tudo, você tem que achar os coeficientes, beleza? Os coeficientes são o quê? A, B e C, que Mafê já explicou como é que identifica. Logo, o A é o 2, o B é o menos 3 e o C é o 1. Agora é só substituir e a gente acha tudo. Primeiro a gente faz o delta, né? O delta é igual a B ao quadrado. Quanto a menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Bom, então você faz delta igual a 9 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Logo, menos 8. O delta é igual a 1. Show? Beleza. Bom, agora a gente só substituir na fórmula de Bhaskara. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara, como eu já havia dito, é menos b mais menos raiz de delta sobre 2, eu havia dito. Bom, gente, a gente sabe que a raiz de 1 é o próprio 1, certo? Então, eu já posso apagar isso aqui. Bom, então você faz primeiro mais 3 mais 1 sobre 4. Mais 3 mais 1 é 4. Sobre 4, 1. Logo, x' é igual a 1. E a próxima, mais 3 menos 1 é igual a 2. 2 sobre 4 é igual a 1 meio. Ou 0,5, mas eu vou botar 1 meio aqui para facilitar. Em forma de fração, que eu acho que é mais fácil. Bom, agora que a gente encontrou esses dois pontos, a gente tem que marcar ele nos nossos eixos das abscissas e das ordenadas. Bom, o x1, o x', que é 1, a gente marca aqui. E o x duas linhas, que é 1 meio, a gente marca aqui. Mais ou menos no meio, né? Pronto, galera. Bom, agora, para terminar, para conseguir montar a parábola perfeitamente, a gente tem que achar o vértice da parábola. O que é o vértice? É o ponto máximo ou o ponto mínimo. O ponto máximo
parábola tem a concave assim, que é o ponto máximo, que é o mais alto, ou o ponto mínimo, que é quando a parábola tem assim. Beleza? Quando a parábola está desenhada assim. Enfim. Então vamos lá. Para você encontrar, você tem que achar as coordenadas do vértice. Ou seja, não é nem x nem y, você tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Ah, gente, mas como é que faz isso? Muito fácil. X do vértice. A fórmula do x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E a fórmula do y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Tranquilo? Então, agora a gente é só substituir os coeficientes aqui e resolve tudo. Logo, quanto é menos b? B é menos 3. Então, menos b é menos 3, que dá 3 sobre... Se a gente dividir 3 quartos, a gente acha em número decimal. Por enquanto eu vou deixar assim, se for melhor depois, eu transformo em número decimal. E aqui, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, vocês lembram que a gente achou que o delta dessa função é 1. Logo, menos 1, beleza? Enfim, agora a gente tem que marcar esses pontos nos eixos. Bom, o x do vértice você marca no x, que é 3 quartos. 3 quartos é um pouco maior que 1 meio, mas também não é 1. Então ele deve estar mais ou menos por aqui, certo? E o menos 1 oitavo, que você marca no y, porque é o y do vértice, que ele é bem menorzinho, então ele deve estar mais ou menos por aqui, vamos supor. Certo? Então você tem que ver onde é que esses pontos se encontram, que no caso é aqui. Logo, esse ponto aqui, eu vou botar de outra cor para vocês verem melhor. Esse ponto aqui é o vértice. Tranquilo? Que são as coordenadas x, v, y, v. Beleza. Agora é só traçar a parábola. Gente, eu não sou muito boa em desenho não, tá? Desculpa. Mas vamos lá tentar desenhar a parábola. Cortou, 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 subiu. Bom, vocês viram que não ficou perfeito, mas deu uma ideia bem realista de como essa parábola ficaria mais ou menos. Nós vamos ver o significado dos coeficientes e o que ele indica, o que pode ajudar no gráfico. O A, ele serve para indicar a concavidade da parábola. Se o A é maior que 0, nós temos uma parábola de concavidade para cima. E se o A for menor que 0, a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Agora, a gente vai ver sobre o coeficiente C, que indica o valor que a parábola toca o eixo Y. For maior que 0, a parábola toca o eixo Y acima da origem. Se o C for igual a 0, a parábola toca na origem. E se o C for menor que 0, a parábola corta abaixo da origem. Agora eu vou falar do B, que ele ajuda a determinar em que lado o vértice está. Se o A e B têm sinais iguais, o vértice fica do lado esquerdo. Se A e B têm sinais opostos, o vértice fica do lado direito. E se B é igual a 0, ele fica na origem. Esses valores de x que a gente encontra são chamados de raízes da função. Bom, para achar as raízes da função, como eu tinha explicado, você tem que resolver, igualar a função a 0 e resolver a equação de segundo grau. Como eu falei, vocês lembram do delta, né? Que é aquela fórmula, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Que eu já tinha falado com vocês. Bom, se ao aplicar essa fórmula, o delta for igual a 0, a função só vai ter uma raiz. Na verdade, ela vai ter duas raízes, mas essas duas raízes são iguais. Logo, quando o delta é igual a 0, o desenho da parábola fica mais ou menos assim. Como ela corta em apenas
Como só tem uma raiz, ela corta apenas em um ponto do eixo X. Logo, ou ela fica assim, tá vendo que tá cortando aqui em um ponto, ou ela fica assim, corta em um pontinho só. Tranquilo? Beleza. Bom, se o delta for maior que zero, que foram os casos que a gente fez aqui no quadro, vocês viram que foi cortada, que a parábola foi cortada em 2 pontos. Logo, seu desenho, ela tem 2 interseções com X. E seu desenho fica mais ou menos o seguinte: se ela for positiva, ela vai ficar assim, 2 pontos, 2 raízes. Se ela for negativa, ela vai ficar assim, vamos supor. Faz diferença se é mais para um lado, se é para o lado positivo, para o eixo negativo. Só faz diferença saber quantas raízes ela tem. E se o delta for menor que zero, aí a gente vai pensar. Se o delta for menor que zero, ao aplicar na fórmula menos b mais menos raiz do delta sobre 2a, essa raiz é raiz quadrada. E a gente sabe que raiz quadrada de números negativos não pertencem aos números reais. E na função do segundo grau, a gente trabalha normalmente com números reais. Então, logo, se essa raiz quadrada não pertence aos números reais, não existem raízes reais. Eu vou fazer aqui mesmo por cima. Logo, ela fica acima do eixo, assim, ela não encosta no eixo X, ou então ela fica abaixo do eixo. Ela não corta, tá vendo? Bom, galera, é isso, mais ou menos, essa parte do delta. Partindo para o exercício, para ver se vocês realmente aprenderam o que a gente falou, eu vou ler uma questão aqui. O gráfico seguinte, que é esse que eu representei, representa a função quadrática dada por y é igual a menos 3x ao quadrado mais bx mais c. E a questão pede para a gente encontrar o b e o c. Bom, primeiramente, para encontrar o b, a gente usa a fórmula do x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. A gente sabe que o x do vértice, que seria esse ponto aqui, porque ele apresenta a abscissa do vértice, é igual a 5. Logo, 5 é igual a menos b, a gente não tem o valor de b, então a gente não tem menos b mesmo, sobre 2a, e a é menos 3, logo fica menos b sobre menos 6. Então, resolvendo essa conta aqui, percebemos que b é igual a 30. Tranquilo, galera? b igual a 30. Agora, para achar o c, a gente substitui na equação. A gente sabe que o y vale 50, o y do vértice vale 50 quando o x vale 5. Então, a gente faz 50 menos 3 vezes 5 ao quadrado mais 30, que é o b, vezes o 5 mais c. Quando a gente passa tudo para o lado de cá e só deixa o c aqui, a gente acha que c é igual a menos 25, resolvendo todas as contas. E, finalmente, terminamos a nossa questão. Indo para a próxima questão, ela diz o seguinte: a parábola seguinte representa a função dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e pede para a gente determinar o sinal dos coeficientes. Primeiro, a gente encontra o a. Logo, se a parábola está com cavidade para baixo, sabemos que o a é menor do que zero. Já o b, o importante do valor de b é em relação ao a. Se o b e o a tiverem valores ou tiverem sinais iguais, o vértice se encontra do lado esquerdo. Se a e b tiverem sinais diferentes, o vértice se encontra do lado direito. Logo, se a parábola se encontra do lado direito, é porque o sinal deles é diferente. Se o a é menor que zero, logo o b é maior que zero. E o c indica onde a parábola corta o eixo y. Se está cortando acima do
zero, é porque C é maior que zero. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo... Oxe, Fernanda, o que é isso? Você tá com medo de gostar do vídeo? Volta pra cá! Oxi. Então, gente, se vocês gostaram, curtam, comentam, sigam o nosso canal, nosso Instagram, nosso Twitter, o nosso Tumblr. A gente tem Tumblr também. Um beijo. Um beijo.